Deus não faz nada sem antes revelar. Parte 2. Estudo Bíblico. A Revelação Divina. O chamado à intimidade com Deus. Bem-vindos, irmãos e amigos, a este momento especial de reflexão e edificação na Palavra de Deus. Hoje, mergulharemos em um tema poderoso e transformador: a revelação divina, baseados em Amós 3, verso 7, que nos ensina que, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos explorar como Deus, em sua infinita bondade, escolhe compartilhar seus planos com seu povo. Este estudo é uma jornada para entendermos o privilégio de sermos chamados à intimidade com o Criador, a responsabilidade de ouvirmos sua voz e a motivação para vivermos uma vida alinhada com seus propósitos. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir as riquezas desse princípio espiritual. O coração de Deus que revela. Imagine um Deus tão poderoso, que criou os céus e a terra, mas que, em sua humildade e amor, decide compartilhar seus planos com seres humanos como nós. Amós 3, verso 7 nos apresenta um princípio eterno. Deus não age em segredo, sem antes comunicar aos seus servos. Ele deseja nos incluir em seus propósitos, nos chamar para sermos seus amigos, seus confidentes. E mais ainda, para aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e se tornaram filhos de Deus, conforme João 1, verso 12 declara: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse privilégio é ainda maior. Como filhos, temos acesso direto ao Pai, uma intimidade que nos permite ouvir sua voz e participar de seus planos, de maneira única. Isso é incrível. O Deus do universo quer nos revelar seus segredos. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos viver de forma a ouvir a voz de Deus e sermos instrumentos de sua vontade? Neste estudo, vamos explorar 3 pontos principais. 1. O privilégio da revelação divina. Por que Deus escolhe nos revelar seus planos, especialmente aos seus filhos? 2. O papel dos servos e profetas. Como podemos nos posicionar para ouvir a voz de Deus? 3. A responsabilidade de viver a revelação. O que fazemos com o que Deus nos mostra? Ao final, você será desafiado a buscar uma intimidade maior com Deus e a viver de maneira que glorifique o nome dele. Vamos começar. 1. O privilégio da revelação divina. A Bíblia é clara. Deus não age sem antes revelar. Em Gênesis 18, verso 17, quando o Senhor planejava julgar Sodoma e Gomorra, ele disse: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Abraão, chamado amigo de Deus, foi incluído nos planos divinos. Por quê? Porque Deus viu nele um coração fiel, alguém que temia ao Senhor e vivia em obediência. Da mesma forma, Salmos 25, verso 14, nos diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Esse privilégio é ainda mais especial para aqueles que, por meio de Jesus Cristo, foram adotados como filhos de Deus. Como está escrito em João 15, verso 15, Jesus afirma: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Como filhos, temos um acesso ainda mais íntimo ao coração do Pai, pois fomos reconciliados com Ele pelo sacrifício de Cristo. Pense nisso. O Deus que criou as galáxias, que sustenta o universo, escolhe compartilhar seus segredos conosco, especialmente com aqueles que aceitaram Jesus e agora são parte da família de Deus. Romanos 8, versos 16 e 17 nos lembra:
o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como herdeiros, temos o privilégio de participar do conselho divino, como lemos em Jeremias 23, verso 18. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Deus quer que você, como seu filho, esteja no seu conselho, que ouça sua voz, que conheça seus planos. Reflexão. Você já parou para pensar no privilégio que é ser chamado filho de Deus? Por meio de Jesus, você não é apenas um servo, mas um herdeiro, um amigo do Pai. Ele não nos deixa no escuro. Ele nos guia, nos orienta, nos revela. Talvez você esteja enfrentando incertezas, decisões difíceis ou até mesmo lutas espirituais. Saiba que, como filho de Deus, você tem acesso direto ao trono da graça. Deus deseja falar com você, guiá-lo, mostrar o caminho. Mas para isso, precisamos buscar essa intimidade com Ele. 2. O papel dos servos e profetas. Amós 3, verso 7, fala especificamente dos servos, os profetas. No contexto bíblico, os profetas eram aqueles escolhidos por Deus para ouvir sua voz e transmitir sua mensagem ao povo. Mas, em um sentido mais amplo, todos nós, como filhos de Deus, somos chamados a ouvir a voz do Senhor. Por meio de Jesus, recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a sermos guiados diretamente por Deus. Como está escrito em Apocalipse 1, verso 1, Deus deu a Jesus a revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso inclui você e eu, que, como filhos, fomos feitos herdeiros dessa promessa. Como nos posicionarmos para ouvir Deus? Para sermos aqueles que recebem a revelação divina, precisamos adotar algumas atitudes espirituais. 1. Busca constante pela palavra de Deus. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus fala conosco. Em 2 Timóteo 3, verso 16, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Como filhos, temos o privilégio de mergulhar na palavra e encontrar nela a voz do nosso Pai. 2. Oração e intimidade com Deus. A oração é o canal direto de comunicação com o Pai. Em Jeremias 33, verso 3, Deus promete: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como filhos, podemos clamar com confiança, sabendo que nosso Pai nos ouve. 3. Vida de santidade. Deus fala com aqueles que buscam viver em santidade. Salmos 24, 3-4 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como filhos, somos chamados a refletir a santidade do nosso Pai. 4. Sensibilidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo que recebemos ao aceitar Jesus é nosso guia. Em João 16, verso 13, Jesus promete que o Espírito vos guiará a toda a verdade. Esteja atento às impressões, aos sonhos, às direções que o Espírito coloca em seu coração. Exemplo bíblico: Daniel. Um exemplo poderoso é Daniel, que conforme Daniel 2, verso 22, conhecia o Deus que revela o profundo e o escondido. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, Daniel buscou a Deus em oração e recebeu a revelação. Ele não apenas entendeu o sonho, mas também glorificou a Deus por isso. Daniel era um homem de oração, jejum e obediência, e Deus o usou poderosamente. Desafio: você, como filho de Deus, está disposto a ouvir a voz do seu Pai? Talvez Deus esteja esperando que você se aproxime mais dele, que dedique tempo à oração, à leitura da palavra, à busca por santidade
Ele quer falar com você, mas você está ouvindo? 3. A responsabilidade de viver a revelação. Receber a revelação de Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Como filhos de Deus, temos uma chamada ainda maior para viver de acordo com o que nos foi revelado. Em Lucas 12, verso 48, Jesus nos adverte: a quem muito é dado, muito será exigido. Se Deus nos confia seus segredos, Ele espera que vivamos de maneira digna desse chamado, como herdeiros do reino. O que fazer com a revelação? 1. Obedecer à voz de Deus. Quando Deus fala, nossa resposta deve ser obediência. Pense em Noé, que recebeu a revelação de construir uma arca. Gênesis 6. Ele não questionou mais. Obedeceu, mesmo sendo ridicularizado. Sua obediência salvou sua família. 2. Compartilhar com outros. Como filhos, somos chamados a ser luz no mundo. Muitas vezes Deus nos revela algo não apenas para nós, mas para abençoar outros. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a mensagem de Deus ao povo. Hoje, podemos compartilhar o Evangelho, encorajar irmãos ou testemunhar do amor de Deus. 3. Glorificar a Deus. Toda revelação aponta para a glória de Deus. Quando Daniel recebeu a interpretação do sonho, ele louvou a Deus. Daniel 2, verso 20 e 23. Como filhos, nossa vida deve ser um reflexo da glória do nosso Pai. Um chamado à ação. Deus não revela seus segredos para que fiquemos parados. Ele nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, verso 13, 14. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade de viver de forma que o mundo veja Cristo em nós. Talvez Deus tenha colocado em seu coração um chamado, uma direção, uma visão. Não ignore. Talvez seja para começar um ministério, restaurar um relacionamento, ou simplesmente viver com mais ousadia para Cristo. O que você fará com o que Deus te revelou? Observação. Um convite à intimidade com Deus. Amados, Amós 3, verso 7. Nos lembra que Deus é um Pai que deseja se relacionar conosco. Ele não é um Deus distante, mas um Deus próximo, que nos chama de amigos e, mais ainda, de filhos, por meio de Jesus Cristo. Para aqueles que receberam a Jesus, o privilégio é ainda maior. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, chamados a participar dos seus planos e a viver em intimidade com Ele. Que privilégio! Mas com esse privilégio vem a responsabilidade de ouvir, obedecer e viver para a glória dele. Hoje eu te desafio. Busque a Deus como nunca antes. Dedique tempo à oração, mergulhe na palavra, viva em santidade. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais para ver o que Deus quer te mostrar. Talvez Ele queira te guiar em uma decisão, te consolar em uma dificuldade, ou te usar para alcançar vidas. Seja qual for a revelação, ela sempre apontará para o propósito maior, a glória de Deus e a expansão do seu reino. Que você, como filho de Deus, saia deste estudo motivado a buscar a intimidade com o Pai, a ouvir sua voz e a viver de maneira que reflita o chamado que Ele colocou em seu coração. Como está escrito em Jeremias 29, verso 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Deus tem planos para você, e Ele quer te revelar esses planos. Você está pronto para ouvir? Oração final. Senhor,
Nosso Deus, te agradecemos porque és um Pai que fala, que revela, que nos chama para sermos teus filhos e amigos. Obrigado pelo privilégio de sermos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos a buscar tua face, a ouvir tua voz e a viver segundo tua vontade. Dá-nos um coração sensível ao teu espírito, corajoso para obedecer e humilde para glorificar teu nome. Que nossas vidas sejam um reflexo da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo. Saiba mais sobre os nossos audiolivros na descrição do vídeo abaixo